Oi, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos à quinta parte. Hoje temos mais de 10 minutos de fatos inesperados. Então não vamos perder tempo com introduções, vamos direto ao ponto. É consenso na historiografia do cinema que White Zombie, com Bela Lugosi, foi o primeiro filme a apresentar uma das criaturas mais exploradas do cinema de horror, o zumbi. Mas apesar disso, sabemos que a obra que cravou os corpos apodrecidos ambulantes no imaginário popular veio somente em 1968 com A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero. Só que tem uma coisa que talvez você não saiba sobre esse que foi um dos maiores sucessos do cinema independente na história, custando $114 mil e arrecadando quase 30 milhões. O filme não tem direitos autorais. As regras a respeito de obras que entraram em domínio público variam de país para país, claro. Originalmente, o filme ia se chamar A Noite dos Comedores de Carne, só que eles descobriram em cima da hora que já tinha outro filme de 1964 com esse mesmo nome. Então tiveram que recolher o filme para trocar os cards iniciais. Com o novo nome no devido lugar, eles finalmente entraram em cartaz nos cinemas. Só que na época que o filme foi lançado, aquela telinha inicial de copyright que você encontra em todos os filmes era a verdadeira garantia dos direitos que você tinha sobre uma obra. Nessa troca de títulos, eles esqueceram de recolocar o cartaz que indicava quem era o detentor. E simples assim, A Noite dos Mortos-Vivos simplesmente entrou em domínio público, porque aparentemente não havia prova de que o filme era dele. Sim, o filme fez $30 milhões, mas George Romero e os envolvidos no filme perderam outros incalculáveis milhões quando a era do home video chegou. Cópias e mais cópias do filme começaram a aparecer por toda parte e a cada cópia vendida, os caras não viam um centavo daquela grana. Em 2017, o filme foi restaurado em 4K e essa versão sim possui os direitos autorais. E desde 1989 essa regra do card inicial caiu. Hoje você só precisa fazer o registro mesmo. Então, é por isso que sempre que algum filme precisa usar outro filme de terror, os personagens estão sempre assistindo A Noite dos Mortos-Vivos. É para não pagar direito autoral. Você já deve ter cansado de me ver falar sobre sentidos aqui nesse canal. E eu vou continuar falando porque esse é um dos meus temas favoritos, principalmente a qualia, que eu também já falei, mas não com a devida atenção ainda. Na filosofia, a qualia pode ser resumida na frase como é ser algo. Por exemplo, a gente sabe o que é uma abelha, mas como é ser uma abelha? Experimentar a realidade através da perspectiva de uma abelha. A gente pode descobrir como o sistema óptico de uma abelha funciona, mas como é ver pelos olhos dela? Ou melhor ainda, como é experimentar um sentido que a abelha tem, mas você não? A conexão entre abelhas e plantas é muito mais do que o pólen, é uma conexão elétrica. Eu tô falando da eletrocepção. O bater das asas da abelha é tão rápido, mas tão rápido, que ele cria um campo elétrico ao seu redor. A carga pode chegar até 200 volts enquanto vão de flor em flor. A gente sabe que as plantas têm carga elétrica negativa, mas uma pesquisa da Universidade de Bristol, na Inglaterra, descobriu que algumas plantas são capazes de emitir uma carga elétrica fraca para se comunicar. As abelhas precisam do néctar e as plantas precisam da polinização. É só juntar o útil ao agradável. E se as duas querem, o melhor é que fique tudo conversadinho. Quando uma flor recebe a abelha e esvazia sua reserva de néctar, ela começa a emitir sinais elétricos. É a forma da flor de gritar para a abelha que ali não tem nada para ela. As abelhas têm pequenos pelinhos que captam esses sinais e interpretam como a gente interpreta a visão, a audição e etc. A lógica evolutiva aqui é, se uma abelha pousa numa flor e não recebe nada, ela perde o interesse rápido. Ela aprende que aquela planta não tem néctar, e tudo que uma planta não quer é deixar a impressão de que o inseto não vai conseguir nada ali e não deveria voltar. Para evitar algum mal entendido, ela já deixa avisado que está com o estoque em baixa. E se você parar para pensar, eu e você estamos nos comunicando do mesmo jeito, com sinais elétricos. Abelhas e flores são geniais ou nós que somos míseros insetos e plantas? Eu não sei, mas falando em seres humanos parecerem plantas, cogumelos são algumas das criaturinhas mais estranhas que existem na natureza. Não é tão legal parar para pensar que em algum momento a gente simplesmente decidiu que estava tudo bem comer fungos.
Você pode muito bem comer um shiitake e postar no Instagram, ou pode também comer um Amanita phalloides e simplesmente morrer, porque é tóxico. Fora o fato de alguns possuírem psilocibina, um psicoativo que, por preconceito, infelizmente não conhecemos o suficiente. Existem inúmeros estudos promissores que mostram como a substância ajuda nos sintomas de depressão e outros distúrbios psíquicos. Mas tudo isso que eu falei até aqui nem é a parte mais bizarra para mim. A parte bizarra é: o DNA dos cogumelos está mais próximo do seu DNA do que de uma árvore. Eu sei que eles têm essa carinha de planta, mas se você lembra bem do que eu falei lá no início, são fungos e se comportam como um fungo, claro. Kinismeses e gargaleses. Esses são os nomes científicos do que você comumente conhece como cócegas. A kinismeses é a sensação leve de cócegas, tipo aquela feita com penas ou então as patinhas de um inseto rastejando em cima de você, o que talvez explique por que temos essa sensação de cócegas. É um alarme contra parasitas. Já a gargaleses é aquela cócega mais agressiva que causa uma reação explosiva, como a gargalhada, por exemplo. Tipo aquela cutucada na costela que te tira o ar. Tem a ver com pressão e o toque protopático. E eu juro que eu não tô mudando de assunto, mas o Império Russo rende horas de coisas estranhas, como a maior parte dos impérios. O que eu quero trazer hoje é os fazedores de cócegas profissionais. Na era czarista da Rússia, as cócegas tinham uma conotação mais sexual. E se você acha que eu tô falando de um simples fetiche de tickling, você tá enganado. Eles levavam o negócio bem a sério. Por exemplo, Anna Leopoldovna, regente da Rússia, tinha pelo menos 6 funcionários apenas para fazer cócegas nos pés dela em tempo integral. E o marido dela jurava que era só cócegas mesmo. A prática das cócegas nos pés eram mais ou menos como preliminares. Toda a aristocracia tinha pelo menos um funcionário, geralmente uma mulher ou um eunuco, para fazer as cócegas e esquentar a mulher antes do coito. Tudo isso enquanto narrava histórias eróticas. Em algumas ocasiões, havia uma reunião de gente rica só para ficar fazendo e assistindo num campeonato de cócegas. A Associação dos Disléxicos do Reino Unido fica em uma pequena cidade de Berkshire chamada Reading. Reading significa lendo. A Associação dos Disléxicos fica numa cidade chamada Lendo. Eu sei que não é o fato mais interessante do mundo, mas eu não podia perder essa oportunidade de falar sobre isso. Tirem as crianças da sala e, se possível, tirem-os de estômago sensível também. Eu quero te contar rapidamente uma das histórias mais nojentas que você já ouviu. Em 1184, o rei da Alemanha, Henrique VI, realizou uma reunião na igreja barroca de Peterskirch, na cidadela de Petersburgo, em Erfurt, para resolver uma treta entre um arcebispo e um nobre importante. Ele só não contava que chamar tanta gente resultaria em um dos fatos históricos mais absurdos que você já viu na vida. Na manhã de 26 de julho, o peso de todos aqueles nobres reunidos fez com que o piso de madeira do segundo andar de Peterskirch desabasse. E você pode imaginar o que você encontra embaixo de uma construção na Idade Média, certo? A maioria deles caiu na fossa da latrina abaixo do térreo. Cerca de 60 deles se afogaram em excrementos líquidos. O incidente ficou conhecido como o desastre da latrina de Erfurt. E eu vou deixar você refletir sobre esse fato por alguns instantes. Você deve imaginar que nós estamos muito confortáveis com a situação da medicina atual. A maior parte dos problemas que você tiver é só passar na farmácia mais próxima e meter uns comprimidos pra dentro. Mas claro, a gente não ficou esperando a medicina ficar incrível como é hoje em dia. Teve todo um processo de evolução. E eu gosto muito de brisar sobre isso. Nossos antepassados tinham suas formas de fazer uma avaliação médica, com as ferramentas que tinham em mãos, é claro. E os vikings tinham um jeito muito estranho de verificar se um ferimento ainda valia a pena ser tratado. Quando um guerreiro era ferido na região da barriga, era preciso verificar se a lâmina perfurou alguma região vital. E como você faz isso sem máquinas de raio-x ou ressonância magnética? Simples. Cebola. Eles faziam uma sopa fortíssima de cebola e, por mais que o gosto não fosse dos melhores, o ferido bebia contente porque isso poderia salvar a sua vida ou lhe entregar a morte às vezes, né? Alguns minutos depois, eles cheiravam a barriga do viking perto da região da ferida. Se eles conseguissem sentir o cheiro de cebola, alerta vermelho.
O cheiro de cebola, obviamente, indicava que a sopa estava escorrendo para fora do estômago e intestino, ou seja, o ferido tinha perfurado algum órgão e o soldado provavelmente morreria se não tivesse cuidados mais intensos. Mas na maioria dos casos, eles apenas economizavam as ervas e remédios. Não iriam gastar mais com alguém que poderia não se recuperar, mais ou menos como alguns planos de saúde fazem por aí. Eu também sempre me surpreendo com o conhecimento que o pessoal lá do passado tinha sobre a nossa anatomia. Qual você acha que é o melhor método de divulgar um produto? Se você respondeu gastando milhões em publicidade, você está errado. Obviamente, o melhor jeito de fazer as pessoas se interessarem pelo que você tem para vender é proibindo ele. Olha essa polêmica recente com o filme do Danilo Gentili. Foram só 2 dias de alvoroço na internet e um filme que estava completamente esquecido entrou pro top 3 de filmes mais assistidos do Brasil. Algo similar aconteceu com músicos controversos tipo o Eminem e o Marilyn Manson. Às vezes é um caso de tiro que sai pela culatra, como aconteceu com os deputados que se fizeram de esquecido e "oh meu Deus, sem querer eu me lembrei desse filme terrível". Mas tem vezes também que o negócio é planejado. Você joga a isca e gente chata morde fácil. Foi o que aconteceu com o GTA. O segredo do sucesso de uma das maiores franquias da história dos games tá na reclamação de movimentos de direita. O gênio das relações públicas, Max Clifford, arquitetou tudo para conseguir publicidade gratuita para o jogo que ele sabia que seria controverso. O projeto era o seguinte: eles pagaram jogadores para fazerem reviews de GTA. Mas os reviews eram negativos. Eles davam uma nota negativa e justificavam dizendo que aquele jogo não podia ser de Deus. Era um jogo depravado, violento e o tipo de jogo que seus pais não deveriam deixar você jogar. Então eles pegavam esses reviews e mandavam para revistas e tabloides que tinham jornalistas do espectro mais à direita e grupos ativistas da moral e dos bons costumes. E como era de se imaginar, todos eles não conseguiam parar de falar no jogo. A regra é clara, não pode, aí que todo mundo quer poder. Não surpreendentemente, as vendas de GTA dispararam de forma assombrosa. Nunca se esqueça de agradecer essa gente moralista e chata por tornar o entretenimento sempre mais divertido e prazeroso. Então, se você quiser me ajudar, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Esse canal vai destruir a inocência das crianças. Conte para o mundo como esse conteúdo é depravado, repulsivo, violento, marginal e como ninguém, eu repito, ninguém deveria assistir esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo, na verdade. Fui.